chair. These things are like jewels. They are. The price is what we decide. The value is what we decide they are. Furacão Milton deixa rastro de destruição e mortes na Flórida. As autoridades ainda contabilizam os danos. No Brasil, Polícia Civil prende quadrilha que fornecia drogas para funcionários do STF. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Uma obra de arte de Monet, levada por nazistas há mais de 80 anos, foi encontrada pelo FBI e entregue aos herdeiros. Após a guerra, Bela Parlage procurou por sua arte até o ano de sua morte em 1981. O filho dela continuou a busca sem sucesso até morrer no ano de 2012. Mas, nesta quarta-feira, depois de mais de 80 anos, as netas conseguiram se reunir com o desaparecido Monet. A obra foi localizada nos Estados Unidos pelo FBI e uma organização sem fins lucrativos. In 2019, we're always searching everywhere. We never give up looking. A obra de arte tem 18 por 28 centímetros. Chamado de Bord de Mer, remonta a 1865 e apresenta uma cena da costa da Normândia, na França. A família armazenou a peça com os pertences em um armazém de uma empresa de navegação em 1938. Em 1940, os nazistas apreenderam os pertences e a obra foi vendida em leilão no ano seguinte. O FBI começou a procura em 2021. A comissão descobriu que um negociante de arte de Nova Orleans havia adquirido a pintura em 2017 e vendido para colecionadores 2 anos depois. A pintura foi recuperada pelo FBI no ano passado, depois que ela apareceu à venda em uma galeria com sede em Houston. O FBI disse que os atuais donos da obra não sabiam que os nazistas haviam roubado o Monet e o entregaram de forma voluntária. E a menos de um mês das eleições americanas, Kamala Harris parece ter conquistado uma fatia importante de eleitores. Both among suburban voters and among middle-class voters. That's households making $50,000 to $100,000 a year. A review of our Reuters Ipsos polling from the final 2 months of Biden's campaign showed that Donald Trump, the Republican candidate, had taken a lead in both of those critical demographic groups. And what this review shows is that since coming in, Harris has reversed that. She's picked up 9 points in each of those groups. Democrats have very strong advantages in cities typically, and Republicans have very strong advantages typically in rural areas. So it's those suburban areas, those middle income areas that are really critical for presidential elections. Daqui a pouco, os detalhes da passagem do furacão Milton e dezenas de tornados pela Flórida.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. O furacão Milton chegou à Flórida como categoria 3 na noite de quarta-feira. A tempestade foi perdendo força ao atravessar o estado. Vamos às informações com a nossa repórter Lorena Gomes. Lorena, como foi a noite por aí em Orlando? Oi, Amadeu. Foi uma noite mal dormida. Apesar do furacão Milton chegar por aqui com categoria 2 e depois virar 1, as rajadas de vento foram de quase 200 km por hora. E por conta do barulho ensurdecedor, acompanhado de uma forte chuva, ninguém ficou na cama. Milton chegou em Orlando por volta das 2 horas da manhã e deixou estragos na cidade, mas nada comparado com o rastro dele deixado na costa leste. Por lá, os impactos foram quando ele ainda estava na categoria 3. Tornados mortais, casas destruídas e mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. Este foi o saldo inicial da passagem do Milton pela Flórida. Acompanhe na reportagem. Quarta-feira, 8h30 da noite, Milton chegava à região de Siesta Key e Sarasota, na categoria 3, com ventos de quase 200 km por hora. Às 11 da noite, a velocidade era reduzida para 170 km, deixando Milton na categoria 2. O estrago já tinha aparecido em algumas cidades. Uma emergência de inundação repentina estava em vigor para a Baía de Tampa, incluindo Tampa, St. Petersburg e Clearwater. St. Pete recebeu mais de 18 polegadas de chuva, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. O estádio Tropicana Field teve o telhado arrancado pela força dos ventos. Um dia antes da chegada do Milton, imagens do local foram divulgadas mostrando camas e alojamentos para receber socorristas militares. O olho do furacão chegou em Siesta Key, uma ilha com 5.400 habitantes, a 60 milhas ao sul de Tampa, onde acreditavam que seria a primeira cidade da Flórida a receber Milton. O governador Ron DeSantis disse que o pior da tempestade pôde ser evitado graças ao landfall ter acontecido antes da maré alta. Segundo os meteorologistas, a água do mar ainda pode subir até 13 pés. Milton gerou tornados que causaram danos em vários condados. Cerca de 125 casas foram destruídas. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica até a manhã desta quinta-feira. Alguns estavam sem eletricidade desde a passagem do furacão Helene, 2 semanas atrás. Daniel diz que foi nascido e criado aqui e nunca viu nada assim. Na área de Tampa, a tempestade derrubou árvores, linhas de energia e jogou destroços nas estradas. Alguns bairros foram inundados, mas a extensão dos danos só será conhecida depois que as equipes saírem do local e avaliarem a destruição. As primeiras mortes também foram registradas antes do Milton e podem ter relação com a passagem de vários tornados. Entre as vítimas, 5 idosos de um abrigo no condado de St. Lucie. Mas, segundo as autoridades, esse número pode ser ainda maior. De acordo com as autoridades da Flórida, pelo menos 10 mortes foram confirmadas com a passagem de Milton e de dezenas de tornados por vários condados. Mas, infelizmente, esse número pode aumentar. A seguir, no Brasil, Polícia Civil prende quadrilha que fornecia drogas para funcionários do STF. História da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá
Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Quem está chegando com as principais notícias do Brasil é a nossa correspondente, Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou nesta quinta-feira uma organização criminosa que distribuía drogas para servidores do Supremo Tribunal Federal, o STF. A polícia apurou que, para facilitar o tráfico, os pagamentos eram feitos por transferência bancária, com transações por meio de grupos de aplicativo de mensagens. As drogas eram vendidas para servidores e funcionários terceirizados do STF. Durante a operação, 4 pessoas foram presas e foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Ainda sobre o STF, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou, nesta quarta-feira, 2 propostas de emendas à Constituição e 2 projetos de lei que podem restringir os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O tema mais polêmico da proposta proíbe que decisões individuais de ministros suspendam a eficácia de leis ou atos da Presidência da República, do Senado ou da Câmara de Vereadores. A proposta ainda vai passar pela Comissão Especial e pelo plenário. E a Polícia Federal prendeu na última semana um casal que disfarçava brasileiros de ucranianos para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos pelo México. A nacionalidade brasileira era alterada para ucraniana e, assim, podiam se beneficiar do pedido de asilo humanitário, já que a Ucrânia está em guerra contra a Rússia. De acordo com a PF, o casal já havia enviado 120 pessoas de forma ilegal para os Estados Unidos. O casal vai responder pelos crimes de imigração ilegal, envio irregular de crianças e adolescentes e falsidade ideológica. E olha só essa história, uma mulher foi condenada na última semana pelo Tribunal de Contas da União a devolver mais de 3 milhões de reais recebidos como pensão. Durante 33 anos, ela se passou por filha solteira de um militar que atuou na Segunda Guerra Mundial. Em depoimento, a mulher contou que a avó dela fraudou a certidão de nascimento para que ela recebesse a pensão. As duas dividiam os valores recebidos. O Exército só descobriu a irregularidade em 2021, quando a avó denunciou a neta depois de um desentendimento familiar. Além de ter que devolver o dinheiro, a mulher vai ter que pagar uma multa de R$1 milhão. Ela também foi condenada a mais de 3 anos de prisão pela Justiça Militar. Obrigado, Arlene. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. A seleção argentina, que estava na Flórida, conseguiu escapar do furacão e seguir viagem para enfrentar a Venezuela. A partida será esta noite. Já a seleção brasileira tem confronto com o Chile em Santiago, também nesta quinta, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Os jogos são pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo bloco, a gente continua com as informações da passagem do Milton e tornados pela Flórida. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro.
As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Voltamos a falar sobre a Flórida. Além do poder destrutivo do furacão Milton, dezenas de tornados passaram pelo estado. Um deles varreu a casa desse morador em Fort Myers, na costa oeste da Flórida. Enquanto caminha pelo que sobrou da casa, o morador conta que tudo aconteceu muito rápido. Por cerca de 15 minutos, passou a receber inúmeros alertas sobre tornados, até o fenômeno chegar como uma explosão. Ele e os animais de estimação escaparam por pouco. Ele aponta o local onde estava e diz que, no momento, era como se as janelas explodissem. Ele detalha ainda que o gato estava em cima da mesa e só deu tempo de pegar os 2 cachorros e correr para debaixo da cama. Já em Fort Pierce, a força das rajadas de vento de outro possível tornado arrancou violentamente a copa desta árvore em poucos segundos. Olá, Tony. Muito obrigado por estar aqui no Brasil News conosco. Quando você começou sua carreira de produtor cultural, realização de eventos? Foi aqui nos Estados Unidos? Não, eu trabalho já com eventos há muito tempo. São 16 anos, né, de eventos desde o Brasil. Nós fazemos eventos culturais no Brasil e também 27 países da Europa. No ano passado, eu abri mais uma agenda aqui para a América do Norte, que é os Estados Unidos, e agora a gente está abrindo agenda para o Canadá também. Maravilha. Então, assim, esse meu evento cultural, eu levo a cultura, a comida, a dança, né, a música nordestina para todos esses países aí da Europa e também agora para o nosso continente aqui, para a América do Norte. Além do Arraiá na Roça, que é um sucesso que você fez aí esse ano e o ano passado também, você tem um outro evento que é a Feijoada de Verão. Como é que é esse evento? Na verdade, é a feijoada de inverno, que a gente chama, né? Enfim, inverno, verão, a gente sempre faz ela no inverno, sempre ali meados de dezembro, finalzinho de novembro para dezembro. Essa feijoada, ela tem o intuito de trazer a memória afetiva das pessoas, né? Que nós brasileiros adoramos festa e sabemos que todas as feijoadas no Brasil são grandes festivais. E essa é o nosso interesse, né? Tornar cada ano que passa a feijoada mais famosa para que ela possa ser um festival com grandes bandas, grandes nomes, né? Grandes produções aí no futuro. Vai ser aonde? O dia e hora já convida todo mundo para esse evento. Quero convidar todo mundo a participar da nossa feijoada de inverno, nossa tradicional feijoada de inverno, que acontecerá no dia 16 de novembro, aqui próximo a Orlando, numa cidade chamada Groveland. Tem um local, Cassani Estates, que é um local que faz festas para casamentos e também para festas corporativas. É um lugar muito bonito, com capacidade para 500 pessoas. Então, se você deseja estar participando com a gente dessa feijoada, não perca tempo. Vai lá no site Tickets for Way, www.tickets, número 4, Way, Tickets for Way, e garante a sua feijoada. É muito fácil também você encontrar nas minhas redes sociais, no @linardioficial, @linardemusic, e @feijoadas de inverno Orlando. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as nossas notícias, claro, no nosso canal no YouTube. Boa noite.